Boa tarde, está no ar o Bola na Rede, um programa feito especialmente para você. Aqui a gente fala de culinária, de moda, de beleza e até de futebol, informação e comentários fortes e muita descontração. Mais um vexame, desta vez na Arena do Galo, jogo da Sul-Americana, Atlético e Cienciano, empate em 1-1. Como o Galo ficou em segundo, agora vai ter que fazer 2 jogos pelos playoffs. E o Cruzeiro só pensa no jogo de domingo contra o Palmeiras, mas pode ter novidade com relação a uma contratação. Amanhã tem a final da Champions. Quem ganha? Quero te ouvir. Inter ou Paris Saint-Germain? Eu tenho um favorito. Daqui a pouco eu te conto. Vem com a gente, participe e mande sua mensagem. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513, na Valinet no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Estamos na Rádio América FM 107,1 e na TV Horizonte. E aquele abraço a você, amigo ouvinte da Rádio América que está com a gente, seja dentro de casa, no carro, no trabalho, no Uber, no táxi, no caminhão, no ônibus. Obrigado pela sua companhia, carona. Valeu demais estar ao seu lado. E claro, muito obrigado também a você, telespectador da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é... Esse número você tem que deixar na agenda do seu telefone. 31 99680 2910. Ó, e só lembrando, hein? É hoje, sai hoje, esse lindo óculos da Bravos, oferecimento da Óculos Original. O sorteio é daqui a pouco. Você vai ficar bonitão para correr, pedalar, fazer o que você quiser com esse óculos, até dormir. Dormindo com ele você fica mais bonito. Ai, é mesmo. Galera, que vexame do Atlético. Não adianta a gente passar pano não, porque tem muita coisa que está errada. Para mim, a diretoria tem uma grande parcela nisso, porque planejou mal, dimensionou de maneira equivocada, focando no time, esquecendo do elenco. E os jogadores também não têm dado retorno. Esses jogadores têm vacilado, a gente tem que dividir a responsabilidade por todos. Mas que o Atlético deu um vexame, eu não tenho a menor dúvida. Você pode até falar, deu azar por conta de centímetros, milímetros, seja o que for no impedimento, mas não tem meio impedimento. Ou é impedimento ou não é impedimento. Não existe isso, infelizmente ali deu um azar enorme, mas o Atlético no segundo tempo foi ruim demais. E eu começo primeiro com ele. Ele sempre meio pessimista. Otimismo da gente encontrar no coração desse homem é algo pouco provável. Rafael Mendonça, o dono, futuro prefeito da cidade de Rochedo. Seja bem-vindo. E a expectativa, como é que está a ansiedade para o jogo de domingo, o jogo dos palestras, o jogo Cruzeiro e Palmeiras? Um abraço, Júnior Brasil, um abraço para você que nos acompanha. A expectativa agora é para esse jogão de domingo realmente entre Cruzeiro e Palmeiras, né? O Palmeiras sempre brigando pela ponta e o Cruzeiro do Jardim, que no Brasileirão tem feito boas apresentações, né? Porque também na Sul-Americana foi mais um vexame brasileiro. Aliás, futebol brasileiro nessa Sul-Americana foi só vexame. Pouquíssimas equipes aí conseguiram se classificar bem e futebol brasileiro, ó, vem Copa do Mundo aí. 1 da manhã o Rafael estava me mandando mensagem. Só o Fluminense primeiro na Sul-Americana. Eu estou falando, esse homem ele tá bravo. Agora eu vou para ele, o nosso técnico, o nosso professor Jurandir Gama Filho. Ô, Jurandir, seja bem-vindo, boa tarde. Alegria ter você aqui. Foi vexame ou não foi? Você não vai passar pano para a turma lá não, nem pro Cuca não. Eu quero ver você aqui, o nosso técnico, o nosso Jura. Boa tarde a todos, né, aos ouvintes, aos telespectadores. Foi um dia de reflexão, eu penso dessa maneira. Eu vejo sempre com o olhar do treinador. A minha obrigação, acho que é essa. Né? Eu não vejo como torcedor, não vejo como os próprios comentaristas que nem enxergam outras questões. Eu tento enxergar o que o Cuca está tentando fazer, o que ele está tentando levar o Atlético dentro de um caminho. E acho que ontem ele demonstrou isso para todo mundo. Né? Ele gastou todas as balas que ele tinha ontem. Às vezes até, no meu modo de entender, claro,
fez até uma mexida meio equivocada ali, quando ele bota o Bernardo no lugar do Natanael. O time deu uma desarranjada grande, depois ele volta, corrigiu como menino e botou o Saraiva, né? Voltou no lugar. Então isso deu uma arrumada. Mas eu acho que o time do Atlético está mostrando para todo mundo que o que nós precisamos é de mais jogadores com mais competência. Né? Não dá para a gente, infelizmente, viver com o Bernard, o próprio Júnior Santos foi uma grande decepção, está sendo uma grande decepção. E aí fica a gente nessa história de novo. Agora quem está fazendo falta é o Coelho. O Hulk sai, faz falta o Hulk. Agora o Coelho sai, o Coelho... Não, a gente precisa de ter um elenco realmente. Eu acho que o Cuca mostrou ontem. Foi isso, olha, eu gastei o que eu tinha, né, e a gente não conseguiu uma resposta assertiva. E bem-vindo aqui também, ele que é preparador físico, fisiologista, uma carreira super vitoriosa, bacana, muito rica, também atuou como árbitro, ou seja, esse aí, amigo do Beto Guedes, monta e desmonta avião também, sabe tudo de bola. Seja muito bem-vindo, Denner Azevedo, que alegria, você que é uma das referências aqui, a gente que tem em BH, Minas, quando fala da Associação Mineira de Futebol, quando a gente conversa, você tem tanta história ao lado do Jura, no SET, tanta história rica aqui, é uma alegria te receber no Bola na Rede. Obrigado, Júnior, boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que está em casa. Eu fico muito feliz com o seu convite, quando você me chamou, Daniel, eu quero você lá, como outros amigos também que você teve, já fiz em outros programas de rádio, de fotos. Você da época do Bateria Esportiva, um abraço ao Afonso Alberto. Sim, já tive em outros cabelos brancos. Aí eu te falei, Júnior, assim, mas por quê? Porque eu me considero uma pessoa anônima, mas eu sou seu amigo, né? Sou amigo do Júnior, sou amigo do Rafael, então eu fico muito feliz para estar aqui, eu não tenho a competência que de vocês no microfone, mas eu fico muito feliz e honrado e se puder também, cara, se você puder me utilizar aqui, eu queria dar algumas pinceladas sobre o futebol que eu trabalho com muito orgulho. Eu trabalho mais na prateleira do módulo 2, sou preparador que já passei em algumas equipes da primeira divisão do Campeonato Mineiro, uma opção que eu fiz e espero contribuir e que seja contento aqui. Muito obrigado, tá? Vai ser, você vai dar show, você é super competente e a gente vai ter que fazer um programa especial só para ouvir as suas histórias, só seus causos. Verdade. Isso aí, na hora que entrar esse Mundial aí, você vai vir para contar os causos. Agora, a pergunta que eu vou te fazer, aproveitando a sua experiência, o seu conhecimento, a sua área, é o seguinte. O Júnior Santos, o Jura falou, uma certa decepção, e para mim foi uma contratação certa que até agora não está dando certo. Também achei certo. Mas foi uma contratação super certa. E aí entra um problema. Quando o jogador vem do amador, ele nem sempre ele tem uma base que propicia a melhor condição física. A gente pode lembrar o Leandro Damião, que foi um outro exemplo, que o corpo chegou uma hora e começou a gritar, ele não corresponder tanto. E o Júnior Santos tem uma história mais ou menos assim, mas é um cara super guerreiro, é uma história que é cheia de sucesso pelo que ele fez, pela Libertadores, pelo Botafogo. Mas a pergunta que eu te faço, o peso que tem a falta da base, da formação na vida de um atleta top de alto desempenho? Ô, Júnior, ocorre o seguinte, nós já tivemos outros casos, um caso assim, que deve estar bem claro na nossa memória, do Marinho que passou no Atlético Mineiro, do próprio Leandro Damião, quando as pessoas falam que o jogador não teve base. A gente tem que pontuar isso aí, porque o que acontece, tem que saber o dia a dia. O que é base, a pessoa fazer a base completa, quer seja passar no 15, passar no 17, passar no 20 e se profissionalizar, ou se a pessoa fez base em equipes de menor investimento, vamos falar assim, a equipe de menor investimento, talvez a pessoa fez base em equipes de menor investimento, ou uma base que eu explicando da minha forma, uma base que seja aplicada. Eu fiz o 13 num lugar, eu fiz o 15, quando eu falo isso é sub-13, sub-15, eu fiz o 20 num outro clube, isso acontece demais. Se isso acontecer, porque eu não posso falar, até porque eu estou nativo, falar do caso, pontuou esse caso do jogador do Atlético, mas vou te responder. Quando isso acontece, muitas das vezes o jogador realmente veio do futebol amador, mas não é regra, o que falta é laço de treinamento. Perfeito. Porque se jogar o futebol, você fazer o jogo, eu já vi, tudo que eu falar aqui eu falo com vivência e consciência também. Então eu consigo unir os dois, que eu tive dentro de campo também, eu tive dentro de campo como árbitro, eu consegui ver isso e fui muito novo isso para o futebol. Entendeu? Quando eu resolvi ser preparador físico, eu já estava observando há muito tempo. Os treinadores falaram, por que você quis? Eu falei assim, porque eu me identifiquei com isso.
Mas respondendo, o professor fala muito, mas eu vou te responder. Então falta lastro de treinamento. Não sei se é o caso do rapaz lá. O que é o lastro de treinamento? É o rapaz que está acostumado a fazer todas as etapas, o que ele pode fazer no sub-10, no sub-11, no sub-15, no sub-20. Aí ele se encontra pronto para receber uma carga de treinamento e mais o jogo. Porque o jogador de futebol amador, se você colocar ele num time só para fazer o jogo, ele aguenta bem. Porque eu já passei em times de menor investimento no interior que trazia. Esse é Mas o ele não vai suportar uma sequência maior os jogadores, eles chegam no time, tem time. Isso usava até pouco tempo no interior, usava pegar o melhor da cidade, pegar o melhor da Copa essa, pegar o melhor da Copa aquilo, Isso. e levar para passar a semana com a gente. Aí ele começava a treinar. Segunda-feira, academia. Terça-feira faz o intervalado. Quarta-feira faz o intervalado forte. Aí o cara vai para um treino técnico. Sai do treino técnico, à tarde tem treino. O corpo não foi preparado. Aí, quando chegava no sábado, sábado, o que é sábado? Sábado a gente vai treinar, domingo nós vamos fazer o primeiro amistoso. Nós vamos fazer o primeiro amistoso aí contra o time da cidade e tal. Aí que chegava lá, esse rapaz, que era egresso do futebol amador, ele falou assim, eu não aguento. Entendeu? Não é regra. Mas quem não tem esse trabalho todo, ele não tem laço de treinamento para suportar tanto tempo no futebol profissional em alto rendimento. Você ouviu o Denner Azevedo, que inclusive tem mestrado em fisiologia, o homem é preparador físico. E quem se deu bem na Libertadores e na Sul-Americana? Vamos acompanhar os resultados aqui na telinha. Coloca aqui pra gente, pra alegria do Rafael Mendonça. Na Libertadores, Racing e Fortaleza. Tá aí, Fortaleza perdeu, mas você vai ver, se deu bem. Aí, Sul-Americana, Atlético Cienciano 1-1, Fluminense 2-0 no Once Caldas, o Grêmio 1-0, Rafael, você ontem corretou esse Grêmio aí, a decepção pro Grêmio, né, Rafa? E achou o gol, hein? O Grêmio precisava fazer mais 2 gols para se classificar em primeiro contra uma equipe ruim, com um jogador expulso no início do jogo, outro jogador expulso mais pro final do jogo, e o Grêmio não conseguiu fazer 2 gols, fez apenas 1. O Grêmio muito mal, né? O Grêmio forte candidato a ser rebaixado no Brasileiro. Jogo muito amarrado, um Grêmio muito fora, muito fora. Não, o Grêmio não dá gosto de verão. E como ficou a situação dos brasileiros classificados nas competições? O Fluminense ficou em primeiro no grupo da Sula e não joga os playoffs, o único brasileiro. Também aqui na telinha vamos acompanhar como que ficou os brasileiros classificados diretamente na Libertadores. Você tem o Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Inter, Palmeiras e São Paulo, e na Sul-Americana direto o Fluminense. E os outros clubes, os outros brasileiros que ficarem em segundo e em seus grupos fazem um mata-mata com as equipes que chegam da Libertadores. São os playoffs. Vamos acompanhar aqui na telinha também como ficou definido essa posição, esses playoffs. Bahia, América de Cali. Provável, a gente tem aqui os dias 16 do primeiro jogo, o Atlético Bucaramanga contra o Galo, dia 16 também. Então o Galo depois decide dentro de casa, isso é uma boa aliança, Lima e Grêmio. Dia 16, aí os horários, isso tudo vai ser definido, vai ter um sorteio na segunda. O Independente Del Valle e o Vasco. Então esses são os jogos dos playoffs, aquelas equipes que ficaram em terceiro nos grupos da Libertadores. Eles descem, fazem esse mata-mata com a turma da Sul-Americana. E na segunda-feira, aí tem os sorteios que a gente vai acompanhar da Libertadores, da Sul-Americana e também da Copa do Brasil. A gente vai agora para aquele intervalo rapidinho, o melhor intervalo da televisão brasileira. E ó, daqui a pouco, este óculos vai ser sorteado lá da Óculos Original, marca Bravos. Daqui a pouco. Você tem que mandar a sua mensagem, o seu zap, para concorrer. Ainda dá tempo. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com Bola na Rede. Os bastidores aqui pegam fogo. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. E na sexta-feira, olha só, que é hoje, tem o sorteio deste lindo óculos, Bravos. É um óculos fotocromático, com espelhamento, lentes inteligentes, porque quando aparecem os raios ultravioleta, eles escurecem, protegendo seus olhinhos. Ou seja, de manhã ele está escuro, mas você pode usar esse óculos à noite, porque de noite fica tudo clarinho para você enxergar muito bem. Ele é um oferecimento da Óculos Original, que você encontra no quiosque do Via Brasil Pampulha e também
no Center Minas. Ele está nas melhores óticas e nas melhores óticas você vai encontrar, vai chegar e vai pedir: eu quero óculos Bravos. Se você não encontrou, vá nas lojas de artigos esportivos que lá tem. E para você concorrer a esse óculos que vai ser sorteado daqui a pouquinho, mande a mensagem para o nosso zap 99680-2910. A gente vai registrar a sua opinião e você vai concorrer ao final do programa. E a gente também está registrando a presença da equipe nota 1000 do nosso comercial, a Carol e o André. Eles estão visitando aqui o estúdio, o programa o Bola. Estão fazendo sucesso, a audiência está até subindo com os dois aqui, essa dupla maravilhosa aqui da TV Horizonte, Rádio América, no Bola na Rede. E eles estão assim: fala pra turma vir pra cá. Nós estamos precisando dos parceiros do nosso ladinho. Tá aí, essa dupla é sensacional. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Tem participação? Coloca aí que eu quero ler. Aqui na telinha, Margarete Aparecida, bairro Alto dos Pinheiros. Boa tarde, Júnior Brasil. O Cruzeiro está muito bem treinado e muito bom, mas o time celeste tem que tomar cuidado com o Palmeiras. Tem muita lei do ex na equipe palmeirense. Quero concorrer aos prêmios do programa. Margarete, boa sorte. Rola mais uma aqui na tela. Marcos André, boa tarde, Júnior Brasil, e parabéns pelo ótimo programa. O Atlético é só decepção, vexame atrás de vexame. Algo deve ser feito a respeito. Só com óculos bravos para ver algum futebol do Galo. Quero ganhar o óculos bravos. Marqueteiro bom, hein? André Cacique Santos. Marcos, boa sorte para você. Obrigado pela sua participação. Epaminondas, boa tarde a todos vocês. Vocês não acham que esse time do Galo está mal treinado? Não. Não tem uma jogada trabalhada nem nada. Epaminondas de Urucuia. Tem mais alguma? Então, tem. O Lucas Barbosa, bairro Serra, boa tarde, Júnior Brasil. Para mim, o Atlético tem que focar nos 43 pontos para não cair para a Série B, tá? Preocupado é o Lucas e ter aí um feliz 2026 para a massa atleticana. Quero concorrer ao óculos da Bravos. Boa sorte aí para você. E tá chegando. Além do sorteio, a grande decisão Cruzeiro e Palmeiras no domingo no Mineirão às 7h30 da noite. Mais de 60 mil torcedores vão estar presentes. O Palmeiras é líder com 22 pontos. O Flamengo vem na cola em segundo com 21. E o Cruzeiro em terceiro com 20. O Flamengo encara o Fortaleza no domingo no Maraca. Por isso, a gente fala que pode valer a liderança. Eu pergunto para ele, porque ele acompanha, ele cobre, ele respira, ele sabe tudo do Cruzeiro. Ele é amigo íntimo de Léo Jardim. O que esperar, Rafael Mendonça, deste jogo? É esperar um Cruzeiro com pegada, com vontade, completamente diferente daquele Cruzeiro da Copa Sul-Americana do meio de semana, né? Um Cruzeiro que vai para esse jogo aí para brigar sim pela ponta, né? Quem sabe, Flamengo... É difícil o Flamengo perder para Fortaleza, ainda mais no Rio de Janeiro. Mas o Cruzeiro ganhando do Palmeiras é o que interessa. Já ganhou do Flamengo no Mineirão, pode sim conseguir um resultado bem favorável no domingo, com mais de 60 mil torcedores no Mineirão que vai empurrar. E essa dúvida aí, se teremos Wanderson de volta, ou Wanderson não volta, enfim. Mas o Jardim com certeza vai colocar um time competitivo em campo. Ô, Denner, nesse clássico, você enxerga algum favorito? Não, Júnior, o que eu vejo assim, eu tenho acompanhado também. Eu acho muito difícil a gente apontar. Só por ser clássico é muito difícil a gente falar quem que leva. Muito difícil. Eu não tenho um favorito para esse jogo, não. Jurandir, duas colocações para você, de treinador para treinador. Os portugueses estão dominando e a gente vai ver um duelo de portugueses. Torna o jogo mais interessante, principalmente para quem estuda e enxerga outros pontos, quem trabalha com futebol, como o seu caso. E aí eu vou te dizer mais. Além disso, você fazer esse comentário, qual deve ser a postura do Cruzeiro de Léo Jardim diante deste poderoso Palmeiras de Abel? Júnior, respondendo pela última, né, eu acho que o Cruzeiro não pode mudar a sua plataforma, o seu modelo de jogo. É um modelo que vem sendo assertivo, claro que é um jogo de muito cuidado, né, uma equipe do Palmeiras é uma equipe perigosíssima, jogadores de muita qualidade, mas eu acho que vamos dizer que é mais uma prova dos 9, da onde a gente vai estar vendo o Cruzeiro navegar nesse campeonato. Se você recuar, se você mudar a sua estrutura em função do adversário, significa que você não está jogando para ser campeão brasileiro. Eu acho que a estrutura tem que independer lógico, se adequar ao adversário, mas independe dele. Então o Cruzeiro tem que ser o mesmo Cruzeiro que a gente está vendo, está ganhando espaço, está sendo um time muito competitivo, batendo sempre.
e vai enfrentar um time que bate muito também, um time que agride muito. Eu acho que vai ser um jogo sensacional da gente ver e, na minha opinião, um jogo que, se o Cruzeiro passar bem, consolida para o resto, pelo menos do primeiro turno, que nós vamos ter essa pausa aí, e sempre essas pausas, né, dá um balanceio ali de quem vai voltar depois da pausa. Mas eu acho que o Cruzeiro está no caminho muito legal. Denner Jardim, você é o técnico do Cruzeiro. E aí? Gabigol e Matheus Pereira juntos? Até porque o Wanderson eu acho que não deve pintar, porque ele ficou parado aí um tempo, o Rafael colocou, mas o Rafael ele está muito em cima do muro. Então, até uma colocação para você sobre negociação, que você está por dentro de tudo. Mas a pergunta, você colocaria o Matheus e o Gabigol? Para mim, sim. Eu acho que num jogo desse, esses dois caras têm que jogar. Mesmo, às vezes, o Gabigol estando exercendo agora nessa nova função, um espaço ali, meio disputando com o Matheus. Mas eu acho que cabe. O Matheus ajuda, ele volta um pouquinho, está muito mais para o time. E acho que o Gabigol hoje é o cara da assistência, dos passes, da lucidez, de enxergar mais o jogo e de servir no momento muito mais aos companheiros. Pode ainda estourar como homem-gol, que a gente espera do potencial dele. Mas você colocaria os dois? Ô Júnior, quando você me faz a pergunta, não tem jeito, eu trago para o meu lado. Eu trago a briga sempre para a minha cozinha. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou com viés de preparador físico. Então eu olho que a gente tem uma bola só em campo. Logicamente a gente tem que estar com ela. Futebol hoje... Só uma pausa, você vai lembrar disso. Já teve um ato que deu a partida sem a bola em campo, hein? Vou em cima. Lembrou bem. Não vou falar não, que eu estou sem advogado. Mas ele falava esse pouco, mas vamos lá. Mas eu tenho uns casos bons de arbitragem, depois eu vou contando aos poucos. Mas deixa eu trazer a briga para a porta da minha cozinha. Então, o viés que eu olho é de preparador físico. Quando a gente coloca dois jogadores, apesar de ser funções diferentes, independente de camisa, tá com a camisa tal, tá jogando no modelo de jogo tal, tá jogando na plataforma tal, hoje tem um tantão de linguajar bonito. Independente da camisa, você tem que olhar qual que é a função que o treinador passou para ele. Quem que vai trabalhar na função como jogar por dentro e pifar o jogador, como meia? Quem vai fazer essa função? Quem vai fazer a função de finalização, de receber a bola de costa e fazer gol? Quem vai fazer a função de marcar no bloco alto nesses dois? Então, isso aí é muito chato, a gente está no dia a dia. Depende da função que foi atribuída. Não a camisa nem a posição. Até porque são duas características totalmente diferentes. Você falou do homem-gol, para mim vai ser esse homem-gol o Caio Jorge, eu acho que cabe. Nessas opções, é porque não tem um Wanderson, que é uma característica diferente, aquele cara que vai pelos lados, ele vai abrir o jogo, vai dar uma outra opção, mas hoje, no momento, e pelo que o jogo exige para mim, eu acho que tem que ter os dois. E um assunto que Mas, vem... ô Júnior, cuidado e canja de galinha é sempre bom, Mas, hein? Aguê, mas E uma Palmeiras, coisa... hein? Aguê, mas justamente por causa disso eu vou te colocar uma certa lembrança. Isso é a história de Vanderlei Luxemburgo. Ele estava num jogo, estudou a semana inteira e falou, o jogo vai ser tenso, os caras vão vir, eles precisam ganhar, eles vão ferver, eles vão estar em cima da gente. E ele estava com o Ronaldo e o Zidane, e eles não estavam muito bem, estavam meio numa questão física não muito positiva. Começou o jogo, o Luxemburgo, eu não estou entendendo, os caras não vão para cima. E o Luxemburgo ficou com isso o jogo inteiro e atormentado, eles não atacam, eles não vêm, o que está acontecendo? Aí chega no segundo tempo, sei lá, 20, 30 minutos, ele tira o Ronaldo e tira o Zidane. Saíram os dois. O adversário foi igual um louco para cima. Ele pirou, o que aconteceu e tal. No final do jogo falaram, e aí já foi o abraço que ele tomou depois. Meu velho, você vai tirar o Ronaldo e o Zidane? Sim. Aí perdeu o respeito, eles saíram, acabou. O adversário foi para cima, só não segurava por conta deles. Então eu acho que num momento desse também, o Gabigol num jogo desse e vem numa sequência. Também o Matheus. E o Gabigol vem numa sequência. Sim, o Gabigol, os números desses são sensacionais. Mas a ideia é jogar Gabigol e Matheus junto. O Gabigol e ele dá porque não tem o Wanderson. Junto você tem que tirar, entendeu? É porque não tem o Wanderson, por isso que eu acho que cabe nessa circunstância. E o Wanderson há 3 jogos sem jogar, eu não acredito que ele vai voltar com o Wanderson já de cara no domingo, né? Se a tendência não jogar. Vamos seguir, que tem assunto para você, Rafael Mendonça. Um assunto que vem agitando os bastidores do Cruzeiro sobre uma possível negociação envolvendo Alexandre Matos após a demissão do Pedro Martins do cargo de CEO do Peixe. O Santos busca um substituto e o nome de Matos foi falado. Tem muita gente falando isso. Existe multa contratual e ele tem a vigência aí de mais 3 anos de
cumprir com o Cruzeiro. Entrei em contato com o Alexandre Matos e ele disse o seguinte, abre aspas, tenho um contrato longo e sou leal ao Pedrinho, fecha aspas. O que você acha, Rafael Mendonça? Tem a questão contratual, mas o Matos vive um momento de escanteado no Cruzeiro, né? Ele não é mais que dá as cartas até nas contratações, que é o cargo dele, né? Que teria que buscar o mercado, a competência do Matos é essa. E hoje, quem está comandando isso no Cruzeiro é o próprio treinador, o Jardim, junto com o Pedro Júnior e o Pedro Lourenço, né, que é o CEO, o dono da SAF do Cruzeiro. Então, assim, o Matos está um pouco escanteado nessa questão de CEO do futebol, não tem tomado as rédeas ali. Então, basta ver como é que está essa relação. Beleza, ele permanece fiel, tem gratidão ao Cruzeiro, ao Pedro Lourenço, como ele sempre destacou isso, vai destacar a vida toda, mas o momento dele não é bom no Cruzeiro. E aí você chega uma proposta do Santos, será que não, eu vou abrir mão aqui e vou lá para poder mostrar mais serviço, né? É uma questão também para o Matos analisar. Aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o Cruzeiro encaminhou a permanência do atacante Marquinhos. A Raposa irá desembolsar cerca de 3 milhões de euros para contratar o atacante de maneira definitiva. Léo Jardim gosta dele. A expectativa é que o contrato seja assinado nos próximos dias e tenha validade até 2028. As conversas se intensificaram após o pedido do técnico Léo Jardim, que gosta do jogador. E a Central da Toca informou que o Cruzeiro pode investir no zagueiro Vitor Gabriel, de 21 anos, do Internacional. Procurei saber, apurar junto aos companheiros lá do Sul. E a informação é o seguinte, começou muito bem, bom jogador, interessante, promissor. Depois que machucou, perdeu espaço e, no momento, fica até difícil de fazer uma avaliação, mas que ele teve um bom começo. A pergunta que eu te faço, Jurandir, o Marquinhos, para mim, é um jogador que ficou às vezes encostado, depois veio a explicação que ele não podia atingir um número de jogos, porque aí teria que o Cruzeiro cumprir a cláusula de contratação, que é contratual, ele teria que ser contratado de maneira efetiva, e o Cruzeiro entrou numa negociação, mas é um jogador que eu gosto, um jogador versátil, e um jogador de velocidade. Hoje um jogador raro, né? Não é nenhum craque que carrega o peso de uma equipe sozinho, mas é um jogador versátil, que dá várias opções ao técnico, né? Em função da movimentação que o Cruzeiro está tendo hoje. E jogador de luta, que eu acho que é importante, é um jogador que briga, que ajuda muito a equipe. E a camisa branca do Cruzeiro foi lançada hoje e é linda por sinal. Vamos acompanhar aqui na telinha a imagem e os detalhes da obra da Adidas. O preço da masculina é o mesmo da principal, quase R$400. E Quanto? a feminina, quase R$400. Isso aí você tem no bolso esquerdo, que no direito tem muito mais. E a feminina, R$350. Gostou, Denner? Bonita? Camisa bonita. Como é business, toda semana aparece uma camisa. A torcida vai gostar, é isso mesmo. Tá certo. Homenagem ao hino, né, do Cruzeiro, interessante a homenagem aí que o Cruzeiro faz. Camisa Agora bonita, você explica. Agora o preço Não, isso por que é homenagem ao hino? Agora você explica. Tem o azul, as ondas, enfim, homenagem ao hino do Cruzeiro, o Cruzeiro fazendo essa homenagem nessa camisa número 2, e aí marketing, né, para lançar mais um produto, para comprar e para vender, R$400, torcedor, realmente eu não compro. Falando de onda, esse foi o nosso surfista, Rafael Mendonça. Mande sua mensagem e converse com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910, e daqui a pouco tem um sorteio do Óculos Bravos. Mande sua mensagem. Como está o coração para domingo? Acredita na vitória do Cruzeiro? O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Gente, é difícil demais. Pessoal, não me ajuda não. Rafael aqui. Tem um caso aí que eles contam que o Luiz lá da CSA quer me complicar. Então assim, gente, vocês têm que me ajudar. Vocês só querem me jogar na situação. Não dá não. Vamos lá, voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, hein, de segunda a sexta, de umas 2 da tarde, na TV Horizonte e na Rádio América 107,1. E hoje tem um sorteio do Óculos Bravos daqui a pouquinho, que é um lindo óculos fotocromático e com espelhamento, ou seja, as lentes são inteligentes. Escurece ao entrar em contato com os raios ultravioleta. Ele fica protegendo os seus olhos. O Óculos Bravos é um oferecimento da Óculos Original, que você encontra no quiosque do Via Brasil Pampulha e no Center Minas, que é aquele shopping da Decathlon. O Óculos Bravos está nas melhores óticas e lojas de artigos esportivos. Para ganhar, mande sua mensagem dizendo: eu quero ganhar o Óculos Bravos. Falou em mensagem? Coloca na tela que eu quero ler.
Tá aqui o Felipe. Fala, galera. O programa hoje tá top. Jurandir sempre mandando bem. Galo é tudo. Galo é doido. Bora, Galo. Quero esse óculos. Valeu, Felipe. Roda mais, roda mais. Isabela Oliveira, concordo plenamente com o preparador Denner. Falou muito bem. Se a pessoa vem de uma preparação fraca, não tem como ele se dar bem num futebol de elite. Um bom preparo vem da base. Isabela Oliveira, tá aí, concordo, eu acho. O Leandro Damião é um grande exemplo. E tantos outros que passaram. Antigamente se corria menos, hoje se corre muito mais. Arena Boleiros BH, quem tá aí? Grande abraço para essa turma especial. Boa tarde a todos, parabéns pelo programa Júnior Brasil e toda a equipe. Atlético focar nas competições, precisa de mais contratações. Denner é fera dentro e fora do campo, excelente profissional. Parabéns pelo programa TV Horizonte, abraço a todos. Do Leandro Arena Boleiros BH. Leandro, valeu demais, obrigado pelo carinho, pela sua mensagem. Paulão, boa tarde, turma do Bola na Rede Júnior, sempre dá gosto te ver e ouvir seus comentários. Parabéns, Paulão. Um beijo no seu coração, um grande abraço. E o Atlético? E o Atlético? Ah, nem... Gente, o Atlético decepciona e fica no empate com o Cienciano. Foi ontem lá na Arena do Galo. 2 gols de Rony foram anulados por impedimento. O time jogou mal e as mexidas do técnico Cuca não surtiram efeito no decorrer do jogo. A partida teve momentos ruins, principalmente no segundo tempo. Perto do fim do primeiro tempo, Lianco foi lá e fez o gol do Galo. E pouco depois, Lianco mete a mão na bola, Cueva cobra o pênalti e aí deixa tudo igual. Para mim, foi pênalti do Lianco, sim, quero ouvir a turma aqui. Mais de 26 mil pessoas estiveram na arena, estão aí os lances dos gols anulados, por impedimento. O Rony ficou todo Rony, feliz, né? 2 do Rony. Eu falei, você não presta atenção no que eu falo, Rafael Mendonça. E a linha lá marcando? E aí tem a linha, né? Essa linha que a Sul-Americana, futebol brasileiro, tem que investir num VAR melhor, de mais qualidade, mas enfim, marcou impedimento ali, não tem dúvida, o gol tinha que ser realmente anulado, né? Tá aí o outro gol do Rony, mais uma posição irregular do atacante do Atlético. Tem que ficar atento, né? E não tem, gente. Pouco impedimento ou muito impedimento. Ou tá impedido ou não tá. Você teve dentro das 4 linhas e apitou. Você não tinha esse recurso para te ajudar na época. Hoje que tem, não tem jeito. Passou, Denner. Ô, Júnior, uma coisa que eu quero falar, e nesse diapasão, nesse assunto, modéstia à parte, eu jogo com a camisa 10. Eu fui assistente, fui do quadro nacional durante 10 anos. Olha lá, só pra gente ver o lance ali do Lianco, no pênalti. Eu quero ouvir daqui a pouco a opinião de todo mundo. Eu olhei o pênalti também. Para você foi? Não. Para você não? Não pênalti. Para mim foi. Sim, por isso que é bom. Claro, é interpretativo, por isso que é bom. Eu posso falar um pouco sobre o impedimento? Fala, deve. O que acontece sobre o impedimento? Eu fui o árbitro assistente, trabalhei ali. Na minha época não tinha VAR. Eu tenho algumas coisas do VAR que eu também não concordo. Tem algumas coisas, situações de VAR que eu não concordo. Quando eu encontro com meus amigos árbitros, eu falo, bom, mas tá ultrapassado isso que você está falando. Eu só conto até o VAR. Eu acho que são mais 4 para ser xingado ali só. Certo? Mas essa é a minha opinião. E, tipo porque ele não está funcionando devidamente. Talvez seja por isso. Agora, tipo a linha, um pouco que eu não trabalho com computação gráfica, mas o principal eu bandeirei. Então eu já tive ali. Bandeirei grandes jogos, foi muito tempo eu estava ali. O que a gente pega, principalmente... Olha o lance do pênalti de novo aí, só para a gente ver na tela. Sim, pode passar. Pode falar. Posso continuar? Pode. Então, no momento do offside, do impedimento, o que a gente pega? A batida da bola. Como é que o Bandeira pega? A maioria das vezes, ninguém sabe, o que a gente pega é aqui. A gente pega a batida da bola, que você não consegue estar olhando aqui e olhando lá. Estou falando na época, como árbitro assistente. Deixa eu só fazer uma pausa, porque você sabe disso que eu vou falar. Pode foi falar. feito um estudo nos anos 70 e foi provado que o olho humano não conseguia acompanhar o momento da batida e olhar lá na frente se está ou não impedido. Isso foi um estudo que foi feito. Então é uma baita sacanagem do Bandeirinha a gente exigir dele o acerto. Por isso que eu sou a favor do VAR. Sim. Só que eu concordo com você, não está funcionando. Mas exigir, você passou 1000 situações terríveis e é o que você falou. Como que vocês aprenderam? O ouvido na batida e o olho lá, senão não tinha jeito. Sim, e além disso vem não sei falar profissão, um arte finalista, um desenhista, quer seja um desenhista, que vai traçar a regra a partir de uma batida. Essa batida na bola, se for uma batida com carregada, você encosta o pé na bola,
A bola, foi a hora que encosta aqui, ou porque tem uma pancada na bola, que a bola ela é carregada. Ela é carregada, tem alguns segundos, assim, milésimos que a bola aqui. Então, eu acho, não estou falando desses dois lances, eu acho assim, que esse desenho tem que evoluir, tem que melhorar. Concordo com você, tem que melhorar. Agora eu te pergunto, Jurandir Gama Filho, antes do seguinte, para mim foi pênalti, para você, Rafael? Para mim também eu marcaria esse pênalti, apesar, né, ele que trabalhou com a arbitragem não dava, o árbitro, o Gaciba, ontem analisando o lance, falou que também não daria o pênalti, porque ele está caindo, então o braço ele não fez o movimento de bater na bola, mas o braço está aberto, bate. Se o juiz marcou ali, é um lance que não pode ser marcado. E o Atlético não tem que reclamar de penalidade, tinha que ter jogado para fazer mais gols, jogado como jogou o primeiro tempo e o segundo tempo horroroso, enfim. Claro, fala aí. O homem não para de falar, eu só perguntei se foi pênalti ou não. Aí ele contou, quando eu era criança pequena lá em Rochedo, eu lembro de um pênalti um dia, o Jurandir Gama Filho, você que é um cara objetivo, porque tem uma outra pergunta aqui pra você, foi pênalti ou não foi? Pra mim, não. Tá aí, eu perdi aqui, o Rafael aqui, 2-2. Agora é o seguinte, a pergunta que eu te faço, você já deu a letra, eu entendi o que você quis dizer. Cuca mexeu mal, as peças não deram retorno, ele fez o que podia e eu faço a ressalva. Para mim, e eu entendo o que você vai falar, e é importante que você fale aquilo que está na ponta da sua língua. Eu vejo, tem uma série de situações, mas Bernard, joguei a toalha. Vamos lá, o Cuca fez a primeira mexida, menino no Júnior Santos e Patrick no Igor Gomes. Quem pode me dizer que está errada essa mexida? De jeito nenhum, né? Trocou A por B e B melhor do que A, na minha opinião. Né? Bernardo no Natanael, acho que aí sim ele fez uma mexida que até ele mesmo depois, eu acho que até ele mesmo falou, opa, peraí, né? o Bernardo vai entrar no lugar de quem? No meio do campo para marcar, porque eu vou ter que deslocar o menino para a direita, não posso botar o Bernardo na direita. Bom, imediatamente ele corrige, 8 minutos depois ele põe Palácio no Rony, Saraiva no Alonso. Então o Saraiva vem para a direita, o menino entra para dentro, revezando com o Alan Franco. Então, assim, acho que foi mexidas para botar o Atlético mais para frente, mas com qual jogador? Com quais jogadores? Cadê os jogadores que deveriam ser de frente? O Atlético não tem esse jogador. Então, acho que o Atlético está notório para todo mundo que o Atlético precisa de mais um zagueiro, porque viver com 2 zagueiros só está muito arriscado. Precisa de um volante de profissão mesmo, né? Um Bataglia, eu sempre vou falar nele aqui, que é uma referência, né? E precisa de um centroavante. De um centroavante mesmo, de verdade, um cara de área, esse homem que o Cruzeiro está esbanjando aí, 2, né? Mas eu acho que até precisa de um homem desse. E até a fase do Hulk não é boa, né? É porque sobrecarrega, né, Rafael? Sobrecarrega muito o Hulk. Uma coisa você está com o time todo montado e o Hulk tem uma função mais de vir de trás. Outra coisa é o Hulk tá fazendo tudo sozinho, com o Scarpa meio que ajudando ali, mas é muito difícil. E Cuca assumiu que as mudanças não surtiram efeito e chamou a responsabilidade para ele. Vamos ouvir um pouquinho do que o Cuca falou? E a equipe se perde. Tomou-se gol. É uma coisa natural do jogo. Você não pode se perder porque tomou um gol. Pelo contrário, você tem que levantar e fazer tudo de volta ao que estava fazendo no primeiro tempo. Nós voltamos para o segundo tempo e não fizemos isso, né? Também o jogo não andou. Daí o goleiro caiu, ficou 5 minutos parado, esfriou o jogo. Daí nós com 15 minutos não tínhamos criado nada ainda. Aí nós trocamos o sistema, né? Saímos do 4-4-2 para o 4-3-3, aí piorou de vez, aí piorou bem mais. As entradas não foram boas. A gente tentou, para não perder as trocas, né, pôr um menino aqui na lateral para ganhar uma troca mais ofensiva, tirando um volante. Nós tentamos depois pôr o Renzo de novo, jogando o menino para dentro, para ver se a gente encontrava uma maneira de sair da marcação forte do adversário. Tiramos o Alonso da zaga para pôr o Rubens ali, para a gente ter uma saída de bola e ficar no mano e não se incomodar com a velocidade, mas mesmo assim ainda tivemos perto de perder, porque as próprias mexidas não surtiram efeito, pelo contrário, elas foram piorando o time. Finalzinho. E você, torcedor atleticano, está na bronca, acredita que o Atlético vai dar uma volta por cima no jogo contra o Ceará? Você vai mandar sua mensagem e participar com a gente.
falando sobre isso. Daqui a pouquinho o sorteio do óculos bravos. E tem um detalhe, para a gente arrematar, conversávamos aqui durante a fala do Cuca. O Cuca disse, mudou do 4-4-2 por 4-3-3, colocando peças que não estavam atuando, acabou modificando, acreditando que a necessidade de tornar o time mais ofensivo era a solução e acabou tudo sendo esfacelado e não dando certo, perdendo. O Jurandir está concordando aqui. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede, programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esportes e muito mais. E agora, daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, o sorteio do óculos bravos, óculos lindo, fotocromático, com espelhamento, lentes inteligentes que protegem seus olhos. Você encontra nas melhores óticas e nas lojas de artigo esportivo. É um oferecimento da Óculos Original, tem quiosque lá no Via Brasil, Pampulha e também no Center Minas. Óculos bravos. Valeu, óculos bravos. Rola aqui na tela, Marinho. Boa tarde, pessoal. O problema do Galo é o Cuca. Tem time aí como Bragantino do Ceabra que com o elenco inferior tá no G4. Quero ganhar esse óculos. Boa sorte, viu, Marinho? Rola mais um. Raimundo Pereira, que decepção. Cadê o time do Galo? O Cuca colocou tudo que tinha em campo, só faltou ele entrar em campo. Preciso desse óculos para dirigir. Você vai ficar bonito com ele, hein? Boa sorte. E aqui o Carlos, fala Júnior e bancada, boa tarde. Programa cada dia melhor, cada dia mais top. Obrigado, viu, Carlos? O Cabuloso vai ganhar do Palmeiras de 2-1 rumo à liderança. Quero participar do sorteio do óculos bravos. Abraço, Carlos Alexandre. Boa sorte para você. Então agora, antes da gente seguir aqui e falar um pouquinho, vai fazendo aí o sorteio que eu vou falar da Champions League, que tem a final entre PSG e Inter de Milão, nesse sábado, 4 da tarde, na Alemanha, na casa do Bayern de Munique, no estádio Allianz Arena. Quem ganha? A pergunta não é sua vida, não. É quem ganha, Rafael Mendonça. Eu vou de Inter de Milão. Paris. Denner. Paris, disparado. Torço pro Paris, Saint-Germain. Paris, você perdeu. Mas tem nessa aí, ó, tá aqui a arte aqui na tela. Mas é torcida, é só torcida. Inter. É o quê? É só torcida. Tá certo. E aí, sorteio. Coloca o ganhador ou a ganhadora aqui na tela, que ganhou esse lindo óculos. Marlene Silva, bairro Anchieta, eu quero ganhar o óculos. Parabéns, Marlene, você ganhou o óculos bravos. Nós vamos entrar em contato com você. Você vai buscar lá no Via Brasil, Pampulha, lá no quiosque da Óculos Original. Parabéns, você vai ficar show, vai ficar bonita demais. E o América joga pela Série B no domingo às 8h30 da noite contra o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Boa sorte ao Coelho, que precisa vencer fora de casa e se firmar fora de casa. Dá para acreditar no Coelho, Rafael Mendonça? Tá sim, o América tem um bom time, só que fica aquela coisa, não mata o jogo. O América vai em cima, erra muitos gols e acaba ficando até o final ali com perigo de tomar um gol. Então o América pede para tomar gol, esse é o problema. Mas o América tem um bom time sim e acredito no domingo um bom resultado aí lá em Volta Redonda. É a hora do Coelho se impor fora de casa, Denner Azevedo. Lá no Voltaço, eu acredito que o América não ganha nada. Muito difícil ganhar do Volta Redonda lá. Jurandir? Eu acho que é um jogo bacana. Eu acho que o América tem que tomar cuidado só com o seu setor defensivo. E tem Atlético com Cuiabá também, né? Nós temos que lembrar isso. Bem lembrado, tá aí. Gente, vim aqui agradecer especialmente a você, Denner Azevedo. Você é o cara, a gente vai marcar um programa só para ele contar as histórias do mundo da bola. E ele tem resenha, muita história, tem resenha. Você vai rolar de rir com os causos dele. Rafael Mendonça, eu não quero papo com você não, Rafael, você fala demais. E Jurandir Gama Filho, um beijo valeu pro demais. Macaé, Romário, lá do setor de corte da CSA. Aquele abraço. Para toda a turma da CSA, um beijo. Meu grande Macaé. Brilham. Valeu demais, abraço. galera. Um bom fim de semana. Que venham vitórias dos nossos clubes. Os 4 arrebentem aí, cada um na sua série. Um especial fim de semana. 7 da noite, tem Placar Horizonte. Segunda, se Deus abençoar, eu estou de volta, 1 da tarde na Rádio América e na TV Horizonte. Valeu!